muito feliz em poder estar aqui, né, na usina. Como minha esposa falou a outra vez que nós viemos, não podemos ficar, mas hoje é um privilégio estar aqui compartilhando o pão da vida com vocês. Agradeço mais uma vez a Carol e a Joabs pelo convite e a recepção. E a mensagem que eu vou trazer hoje tem muito a ver com muita coisa que a Carol falou aqui. Certa vez, Jesus chamou os seus discípulos e deu uma missão. E essa missão é estendida a todos nós hoje. Porque nós somos discípulos de Jesus, sim ou não? Sim. Sim. E o que foi que ele disse para os seus discípulos? Ide, pregai o Evangelho a toda criatura, nação, povo e língua. E essa foi a missão que ele nos deu. Eu e você fazemos parte, né, dessa missão, né? Jesus, ele nos comissionou a isso. E interessante que cada um com as suas Bíblias, quem puder ir, no livro de Isaías. Livro de Isaías. Capítulo 6. Capítulo 6, verso 8. Quem achou, diga amém. Isaías 6, verso 8 diz assim: Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Carol ouviu essa voz e ela respondeu a Deus: Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas essa pergunta que Deus fez não foi só para Isaías, não foi só para Carol, foi também para mim e para você. E ele pergunta hoje: quem irá por nós? Quem enviarei? E a minha oração é que a nossa resposta seja: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quando nós cumprimos a missão de levar o Evangelho a outras pessoas, nós estamos nos preparando para o reino. Estamos preparando outros e também a nós. Porque quando nós estamos envolvidos com a obra, nós estamos sendo também trabalhado, moldado, sendo preparado para a nova Canaã celestial. Porque eu vinha pelo caminho aqui agora, eu, minha esposa, meu sogro, meu cunhado, e nós vínhamos admirando o caminho, o verde, a natureza, muito bonito. Existem coisas maravilhosas ainda neste mundo, né? Muitas vezes dá uma certa vontade da gente nos conformar com isso aqui, né? Com esse mundo. Mas a palavra de Deus diz: não vos conformeis com este mundo. Vós estáis no mundo, mas vós não sois desse mundo. A nossa pátria não é aqui. O nosso destino final não é aqui. Por mais que a gente tente nos conformar com isso aqui, mas aqui neste mundo ainda há violência, doenças, né? Tantas coisas ruins que acontecem. E em meio às tribulações, às dificuldades que nós encontramos aqui nesse mundo, os discípulos também estavam nessa angústia. Eles queriam uma pátria melhor, né? Onde não haverá mais nem pranto, nem morte, nem dor, nem choro, nem luto,
E eles fizeram uma pergunta a Jesus. Abram suas Bíblias aí em Mateus 24. Isso. Mateus 24, a partir do verso 3. A minha Bíblia diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Mateus 24, para quem não achou ainda, 24, 3. Achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, eles pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Vamos dar uma pausa aqui. Os discípulos perguntaram a Jesus qual o sinal da vinda dele, porque eles já estavam ansiosos para querer desfrutar, para estar com Jesus para todo sempre. E Jesus começou a dizer alguns sinais. Eu vou resumir aqui, então não vamos ler tudo, mas Jesus começou a dizer: olha, vocês irão ouvir falar de guerras e rumores de guerras. Haverá fome em vários lugares, terremotos, haverá peste, doenças. E ele falou no plural, tá? Pestes, uma doença não, haverá muitas doenças. No dia de hoje, muitas pessoas que eu encontro dizem assim: Everton, mas sempre houve terremoto no mundo, sempre houve guerra, sempre houve doenças. Como isso pode ser os sinais da proximidade da vida de Cristo, né? Mas aí eu digo a vocês, pelo menos desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi esses sinais acontecerem ao mesmo tempo, todos ao mesmo tempo, como estamos vendo nos nossos dias de hoje. Estávamos numa pandemia, em seguida veio uma guerra da Ucrânia com a Rússia, depois outra guerra com Israel e Hamas, e o mundo está ainda naquela questão assim: se um país entrar, o outro vai entrar também, e fica ameaçando ter uma terceira guerra mundial, e doenças surgindo, mais doenças. A gente está vendo muitos desastres climáticos, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, todo o cenário. E não é possível que tudo isso acontecendo, que nós iremos ficar como se nada estivesse acontecendo, como se nós não estivéssemos entendendo os sinais que Jesus falou. Apesar que ele disse: quando virdes essas coisas acontecerem, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Ele disse assim: ainda não é o fim, mas ele comparou com as dores de parto, né? Quem é mãe aqui sabe como é, né? As contrações vêm e vai aumentando. E a tendência, irmãos, no cenário mundial é piorar. E isso faz parte da profecia. Isso quer dizer que Jesus está pertinho de voltar. Mas Ele quer contar comigo e com você. Não que Ele precise de nós. Porque aqui no verso, ainda no capítulo 24, no verso 14, diz assim, né? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Carol tem cumprido com isso, né? Esse ministério, também junto com seu esposo. Ele tem feito a parte deles. E interessante que aqui nesse verso, Jesus ele fala assim: esse evangelho será pregado, então virá o fim. Ele não está dizendo assim que é quando for pregado. Ele diz que será pregado. Quer você participe ou não,
esse evangelho será pregado, é o que Jesus falou. E ele voltará para nos buscar. Mas ele quer contar conosco, porque é um privilégio para cada um de nós poder fazer parte dessa missão, né? Fazer parte desse evangelho, da pregação do evangelho. A Bíblia diz que lá no céu não haverá ninguém que não tenha ao menos uma estrela na sua coroa. Essa estrela representa alguma pessoa que você evangelizou de alguma forma. Nós vamos ter surpresa no céu. Vai haver pessoas lá que vai chegar para você e vai dizer: eu estou aqui hoje por intermédio de você. Muitas vezes a gente não vai saber nem como, não vamos lembrar o que foi que a gente fez para aquela pessoa. Muitas vezes só o fato de sermos fiéis nos dízimos e nas ofertas que ajuda o evangelho a avançar, a ser pregado em lugares remotos. Até mesmo a sua contribuição alcança pessoas lá do outro lado do mundo. E alguém vai dizer: olha, se não fosse a tua oferta, o evangelho não teria chegado até mim. Eu estou aqui porque você teve participação nisso. E será muita satisfação a gente no céu, né, podermos encontrarmos com essas pessoas que através de mim e de você também conseguiram chegar lá. Porque, irmãos, assim como João Batista, que era o pregador do deserto, né? A voz que clamava do deserto, e ele veio para abrir os caminhos, né, para o Messias, para fazer o caminho. Na realidade, como eu preguei hoje pela manhã, nós estamos no deserto dessa vida, né? Jesus disse: neste mundo tereis aflições. Eu e você, por mais que possamos estar bem, né, com saúde, mas com certeza em algum momento em nossas vidas nós vamos ter tribulação, porque faz parte desse processo. Nós estamos aqui caminhando pelo deserto, assim como foi o povo de Israel, que caminharam 40 anos, né, pelo deserto antes de chegar na terra prometida. E nós, eu e você, estamos nesse deserto, mas o deserto não é o nosso destino final. O deserto é quente durante o dia, é frio à noite, as pessoas têm sede porque a água é escassa, né? Mas é na tribulação que Deus vai nos preparando para a Canaã celestial. E Ele está preparando a mim e a você. Porque se Deus tivesse tirado aquele povo do Egito do jeito que ele estava e levado direto para a terra prometida, vocês acham que ia dar certo? Aquele povo de Israel, que saiu do Egito, o povo de Israel, eles tinham passado 400 anos de escravidão no Egito. Eles tinham se afastado de Deus, tinham se esquecido de como era servir a Deus. Eles estavam servindo a outros deuses. A cultura egípcia tinha entrado, né, na vida deles. Eles tinham adquirido os costumes dos egípcios. E foi preciso todo aquele tempo para Deus ir trabalhando no coração daquele povo. E nós também, nós viemos do Egito do pecado. Deus foi lá e nos resgatou. E não é possível que Deus nos pegue e nos leve diretamente para a Canaã celestial. Porque nós estamos cheios de má costume. Né? Nós viemos, não sei quantos aqui é de berço de igreja, eu pelo menos eu conheci o Evangelho, eu já estava com 16 anos.
e já tinha vivido, né, um pouco do mundo. E desde que eu me batizei, irmãos, que eu estou nessa caminhada no deserto e Deus vem me moldando a cada dia. O ano passado eu passei por uma tribulação forte. Eu estava muito bem, obrigado. Eu acho que Deus olhou para mim e disse: você está bem demais para. Porque quando a gente está muito bem, muitas vezes a gente esquece um pouco de Deus, né? A gente está muito bem, a gente acha que é autossuficiente, né? E Deus precisa dar uma cosca para a gente voltar e dizer assim: Senhor, eu estou sozinho, e a gente vai e busca Ele. Alguns irmãos aqui conhecem minha história, mas eu fui diagnosticado, né, com insuficiência renal. Os meus 2 rins pararam e eu fiquei sabendo do dia para a noite, né? E o deserto para mim ficou mais quente ainda, né? Mas eu não reclamei, não murmurei, orava a Deus, questionava Ele o porquê, né? Mas eu aprendi muito, e eu acho que Deus tem conseguido o objetivo dele. Com certeza eu precisava aprender algumas coisas, né? Me aproximar mais de Deus também. E eu vi um exército de irmãos, né? O amor colocado em prática, de oração por mim, muita gente orando por mim, e Deus mostrando que estava ali ao meu lado a todo tempo, me dando força. Me deu uma família também que me apoiou. A minha esposa também deu uma força muito grande. E foram muitas bênçãos. E uma das maiores bênçãos, né, é que eu comecei a fazer hemodiálise, né? Passei um tempo, um período curto, graças a Deus, porque 9 meses, né, amor? Porque com 2 meses que eu entrei na fila do transplante, devido a muitas orações, porque eu conheço casos de pessoas que esperam anos por um transplante, né? E 2 meses após eu ter entrado na lista de transplante, eu fui chamado. Hoje eu fui transplantado, estou com meu rins aqui, estou bem, parei de fazer hemodiálise e sou grato a Deus por isso. E Ele também, com isso, eu percebi que Ele cuidou de mim rapidamente, porque eu sempre tive à disposição dEle para que onde Ele me mandar ir, eu vou, né? Eu sempre disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E Ele olhou para mim naquela situação e disse: não, você precisa sair dessa situação porque você precisa levar a minha palavra, né? E eu percebi também que a proximidade da volta dele está muito perto, está muito próximo, irmãos. A gente está na Nova Jerusalém. Então, assim, eu percebi que ele precisava me tirar dessa situação rápido para eu poder continuar me preparando a minha família, né? Eu tenho um filho também de 16 anos que não pôde vir hoje. Ele faz parte lá da igreja, tem alguns compromissos na igreja, mas é uma bênção na minha vida também. E é isso, irmãos. Nós estamos sendo preparados. Eu sei que cada um aqui tem suas aflições, tem os seus desertos, mas como eu falei hoje pela manhã e vou repetir aqui, um verso que diz assim: neste mundo, ou melhor, todas as coisas contribuem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, irmãos, independente do que você esteja passando, da sua luta, das suas aflições, tudo que você estiver passando neste mundo é para o seu bem. Eu sei que é difícil a gente entender isso, mas no final das contas é porque Deus quer te salvar. E a gente precisa aprender alguma coisa
coisa, a gente não sabe o que é. Mas Deus, quando coloca a prova na nossa vida, é porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Nós precisamos mudar, nós precisamos dar um giro de 360, não, 180 graus, né? Uma mudança na vida, porque quando a prova vem, ou é para Deus glorificar o nome dEle, ou Ele está querendo nos ensinar algo. Então, a lição que eu trouxe hoje de manhã, trago aqui também para o povo aqui da usina, para os irmãos daqui, é que não reclamemos da vida. Nós precisamos ser mais gratos a Deus por tudo, porque nós sempre temos algo a agradecer a Deus. Nós somos alvo de muitas pessoas, nós temos coisas na nossa vida que milhões de pessoas aí gostariam de ter, né? Tem muitas pessoas aí passando realmente por problemas, e olha que muita gente que tem problemas maiores que o nosso não estão reclamando como muitas vezes a gente reclama. Tem pessoas aí que têm problemas realmente grandes e eles estão dando graças a Deus, né? Como diz o verso, por tudo dai graça. Essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Minha oração neste dia de hoje é que possamos estar mais próximo de Jesus, nos preparando, pregando o Evangelho dele, sem reclamar, né? E agradecendo. Você sempre tem algo a agradecer na sua vida. Quando você estiver passando por dificuldades, problemas, olhe para trás e veja tudo que Deus já fez por você. E o fato de Deus ter enviado o único filho dele para morrer em meu lugar e em seu lugar, já deveria ser o suficiente para sermos gratos eternamente. Porque nenhum outro ser humano nesta terra irá fazer por nós o que Jesus fez por nós, e foi dar a sua própria vida para morrer em nosso lugar, né? Então isso já é motivo demais para sermos gratos, porque, como eu já falei, nosso foco não deve ser aqui neste mundo. O sofrimento, as tribulações desse mundo aqui são passageiros, mas o nosso foco tem que ser no que Deus está preparando para nós, e que está muito perto. A palavra de Deus diz que o que Ele está preparando para nós, ouvido nenhum ouviu, nem olhos jamais viu o que Ele está preparando, nem subiu ao coração humano aquilo que Deus está preparando para nós. Então é algo extraordinário, né? É um local onde não vamos mais ter sofrimento, nem dor, nem pranto, nem morte, e é onde vamos viver para todo sempre ao lado do nosso querido Jesus. Então que possamos estar nos preparando, nos entregando nas mãos de Jesus e também pedindo a Ele pelo Espírito Santo, para que Ele nos dê o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não iremos conseguir fazer nada, nem levar o Evangelho, nem nos preparar, nada. Então precisamos do Espírito Santo. Ele disse: eu vou preparar o lugar, mas vou deixar com vocês o quê? O Consolador, que é o Espírito Santo. Então que possamos pedir a Ele, né? Ele nos encha com o seu Espírito, para que estejamos prontos e não cometamos o mesmo erro que cometeram os judeus, né? Quando Jesus chegou a este mundo, eles não reconheceram Jesus como Messias. E será que nós vamos ser enganados também? Porque a profecia diz que Satanás ele irá se parecer que Jesus voltou, né? Ele vai se transfigurar em anjo de luz, vai imitar como se Jesus tivesse vindo. E só aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo, estiverem preparados, lendo a palavra de Deus, conhecendo, é que vai poder identificar o verdadeiro
Jesus quando vier. Porque os judeus, eles não reconheceram, eles tinham a palavra de Deus, mas eles já estavam distantes, orgulho, não sei o que aconteceu ali, mas eles não reconheceram. Mas que nós possamos estar acordados, né? Buscando conhecimento da palavra e estejamos prontos para quando Jesus raiar nas nuvens do céu, todos nós olharmos para cima e dizer: eis aí o Deus a quem aguardamos. Amém? Que possamos, vai ter um outro louvor? Então vamos ouvir um louvor com a Elisângela e no final fiquemos de pé para a última oração. A cidade é
Amém, Senhor Jesus. Santo maravilhoso, Pai eterno que está nos céus. Senhor, estamos gratos a Ti por tantas coisas, ó Pai. Por mais um sábado que Tu nos concedeu, Pai, na Tua presença. Não tem sido tão bom esses momentos contigo. Estamos gratos a Ti, Senhor, porque nos dá essa oportunidade de estarmos aqui entre irmãos, Te adorando, falando da Tua palavra, do Teu amor. Te peço, Senhor, nesse momento uma bênção especial sobre esta comunidade aqui da usina. Que o Teu Espírito, ó Pai, possa fazer morada nos corações de cada um dos habitantes aqui desse lugar. Que o Senhor possa olhar para cada um deles, Senhor, e que num momento não tão distante, né, que essa comunidade seja alcançada e que muitos frutos possam render daqui deste lugar, Senhor. Amém, Senhor. Abençoa de forma especial a Carol e a Joabson. Dá força a eles, ó Pai, para continuar nesse ministério tão bonito, Senhor. E que cada um de nós possamos estar nos preparando a cada dia, Pai, para o encontro contigo. Como foi cantado aqui, um local onde não haverá nem pranto, nem dor, nem morte, onde estaremos para sempre contigo, Senhor. Que esse deserto, Pai, que estamos, possa passar o mais rápido possível. Essas bênçãos te pedimos, te agradecemos, em nome do Teu doce e amado Filho Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém.